pessoal. Obrigado a todos aqueles que já estão conosco aqui, que já chegaram. A gente estava aguardando aí uns minutinhos, porque a gente está hoje também com pessoas assistindo essa transmissão pelo nosso canal do YouTube. É muito legal isso tudo está acontecendo. A gente, um pouquinho antes de começar a transmissão no YouTube, nós estávamos falando justamente dessa capacidade de adaptação, né, que as empresas e o mundo está tendo, né, a gente poder estar hoje fazendo um evento como esse, onde a gente tem convidados que estão conosco aqui na plataforma Zoom, e a gente tem... Só que agora acho que o Monir começou a compartilhar uma tela dele. E a gente tem convidados também assistindo esse nosso evento na nossa página no YouTube, no nosso canal, que é muito legal, porque isso expande de uma forma exponencial a capacidade que a gente tem de falar, né, com pessoas e com públicos e com audiências das mais diversas possíveis, né? Esse já é possivelmente o terceiro ou quarto evento como esse que a gente já faz, depois que a gente começou esse trabalho de fazer eventos dentro da nossa sala Zoom e transmitir esse evento aberto para uma audiência no canal do YouTube, né? E então eu começo aqui realmente o nosso evento agradecendo a todos que estão ainda chegando, né? E agradecendo também o pessoal que já está no YouTube, está lá a postos para acompanhar esse nosso trabalho de hoje. Eu quero agradecer também ao pessoal que está nos apoiando, o pessoal da Reserva Filmes, o Maurício e o Alexandre, que estão nos ajudando a fazer esse trabalho de streaming para o YouTube. Agradecer também a Vanessa, que é a nossa gestora de marketing, que faz as coisas acontecerem, que tem aí nos ajudado de uma maneira sensacional. Agradecer a presença também do Reinaldo Pacini, que é o nosso diretor comercial e que está nos ajudando aí em vários trabalhos, várias frentes que nós estamos inaugurando a partir de agora. E quero agradecer muito a disponibilidade e a presença do Fernando, né? Pedir para o Fernando, então, abrir o microfone dele e compartilhar a tela dele conosco e falar um pouquinho do Fernando. Ele vai falar muito mais dele mesmo. O Fernando é um amigo recente, a gente já tem uma parceria e um contato com a GfK de algum tempo, né? E o Fernando ele atua dentro de uma área na GfK, que ele vai explicar melhor para a gente, que é a área que liga varejo com negócios e tudo mais. E a gente recentemente teve a oportunidade de se conhecer, e o Fernando vem fazendo um trabalho de conscientização e de avaliação nesse novo mundo que a gente vai enfrentar, possivelmente a partir de agora, né? As coisas estão começando a caminhar para uma chamada normalidade, e a gente vai chegar nessa nova normalidade com um mundo diferente daquele que a gente conheceu até o dia 25 de fevereiro de 2020, né? Que foi simbólico, que acho que foi o dia que foi informado para todos nós que havia um primeiro caso de pessoa com a Covid-19 registrado no Brasil, né? Uma pessoa que tinha voltado de uma viagem internacional, se eu não estou enganado, da Itália, né? E de lá para cá as coisas mudaram de uma maneira como nenhum de nós, acredito, conseguiu sequer imaginar que seria possível chegar na dimensão que a coisa chegou. Mas, de qualquer maneira, o mundo não parou, as pessoas não pararam, as necessidades de consumo não pararam, mas elas vêm mudando e vêm se transformando. E aí, conversando com a GfK de novo, a gente tem vários projetos que estão discutindo aí para restartar, para recomeçar, para poder trazer para o nosso grupo de associados o que eles têm de mais importante, que é a informação e o conhecimento do comportamento da informação. E aí, nesses contatos que a gente tive a oportunidade de ser apresentado ao Fernando. Foi aí um papo muito legal. O Fernando tem uma visão muito bacana de tudo isso. Eu acho que
ele vai compartilhar conosco um material muito rico, e eu reputo um material muito, muito, muito relevante para que todos nós possamos fazer uma reflexão e possamos também usar isso como conteúdo estratégico para um planejamento e para pensar de novo os nossos negócios. Então, eu quero agora passar a palavra para o Fernando. Fernando, de novo, muito obrigado do seu tempo, obrigado por preparar esse material para nos apresentar, por compartilhar essas informações conosco, e agora está com você, o microfone é teu. Obrigado, Mariano. Bom dia a todos. É um prazer e uma oportunidade a GFK estar próximo à Bradesco, desenvolver essa parceria. Para nós, um privilégio participar e falar um pouco sobre o trabalho feito ao longo da pandemia. Mas, antes de mais nada, agradeço ao Mariano, à Vanessa, à Bradesco, em nome da GFK, pela oportunidade. Sobre o tema, que como nós vamos debater, e o Mariano antecipou, o que nós aprendemos, né, acompanhando esse processo de transformação ao longo da pandemia. Fica claro uma mudança importante em hábitos, né, de consumo e na forma como o consumidor, ou o cidadão que é um consumidor, encara uma realidade pós-pandemia. Como o novo normal já é um tema bastante utilizado, nós propusemos a persona pós-pandemia. É claro que não existe um cenário definido de quem será essa persona pós-pandemia, entretanto, com os estudos de opinião, monitoramento de vendas, acompanhamento das jornadas de compra desses consumidores ao longo desse processo, dessa crise, né, nos últimos 5 meses, nós projetamos alguns caminhos. A ideia hoje justamente é mostrar o que aconteceu, quais foram as questões que impactaram e alavancaram essas mudanças e para onde iremos, né, num cenário pós-pandemia. Eu vou passar de maneira muito tranquila, são uma apresentação de uns 40, 45 minutos, e fico aberto também para ouvi-los, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, fiquem à vontade. Deixa eu passar aqui. Eu acho que sim. Eu acho que não está passando, pessoal. Só um instante que eu vou tentar. Vou voltar aqui, perdão. Pronto. Vamos lá. Só relembrando, contextualizando no primeiro momento os antecedentes, né, ou o antecedente ao fim da quarentena, melhor dizendo, esse é um dado um tanto quanto envelhecido para um cenário tão dinâmico quanto o nosso, onde semanalmente a crise provoca mudanças de orientações, né, no mercado. Esse é um dado de variação, para vocês terem uma ideia, já em abril, hein, do PIB no mundo, né, por país. Então, notem que em vermelho eram variações de menos 0,1 a menos 3, a grande maioria dos países já apresentavam um cenário recessivo por conta da crise de saúde. Então, o cenário se agravou ao longo dos meses, e uma crise de saúde, não diria que é algo inédito, porque nós vimos um outro mundo, aproximadamente 100 anos, essa mesma crise, mas no mundo, no último século, talvez com certo ineditismo, essa crise de saúde nos levou a um cenário desafiador e de readaptação à realidade. Portanto, esse consumidor, naquele momento, aqui o Mariano resume muito bem na abertura, nós tínhamos ali uma vida normal até meados de março, né, embora já com um certo sinal de alerta e atenção em relação ao horizonte com a chegada da pandemia, existia uma preocupação menor, e aí o consumidor, num primeiro momento, que é o momento do pânico, como vocês notam no quadro à esquerda, né, ele começa a se preocupar e entender o que estava acontecendo, o que era Covid, o que era coronavírus. Esse quadro à esquerda e logo o quadro à direita mostram por fases, né, na vida normal, atenção, pânico e adaptação, o aumento, né, da busca pela expressão, pelo entendimento da expressão, o que é Covid e o que é coronavírus. É um consumidor que, num primeiro momento, se vê diante de uma situação abrupta, uma mudança brusca de realidade, e que quer entender, né, naquele primeiro momento de congelamento, em pânico, o que é que está acontecendo.
Some-se a isso um fato muito importante, pessoal. No nosso setor, informática, eletroeletrônicos em geral, a confiança do consumidor é um elemento determinante para a intenção de compras. E logo em abril, naquele momento que você observou no quadro anterior o consumidor preocupado, buscando entender qual era o problema, o que era a Covid, né? Ele também enfrenta uma situação de mudança brusca no seu humor, indo para um pessimismo inédito, né? Vocês notem que em abril foi o menor índice na série histórica de índice de confiança do consumidor no Brasil, algo em torno de 50, 51, 52, não me falha a memória, porque era um consumidor que realmente estava muito inseguro, muito incerto em relação ao que viria. A confiança do consumidor é um dos elementos do contexto, porque elas vão refletir na intenção de compra, principalmente de duráveis eletroeletrônicos. É bem verdade, só para fechar esse quadro, que isso melhora em junho. Nós vamos falar sobre isso, tá? Com a fase de adaptação e com as rápidas respostas que o varejo, a indústria, as marcas, distribuidores e a rápida adaptação também do consumidor a uma nova realidade. Esse é o fato positivo depois do pânico. Falaremos sobre isso também. Mas, só para fechar essa contextualização, eu quero colocar uma outra questão no horizonte que é fundamental para todos os países, não diria que somente para os países em desenvolvimento, mas também para os países desenvolvidos. Não é diferente na América Latina. Essa é uma pesquisa feita com os consumidores por ondas na América Latina. Nós estamos falando aqui, melhor dizendo, de 5 países, né? Argentina, Colômbia, Chile e Peru, além do Brasil, claro, onde nós perguntamos quais são as preocupações no horizonte. Notem no gráfico à esquerda, em laranja, que no mês de abril, a preocupação de saúde era a terceira, era a mais importante, perdão, em relação aos temas levantados. Já em maio, quando vocês observam essas linhas, né, a evolução da pesquisa, a questão referente à economia se torna mais importante. E temas como o desemprego e o impacto da crise, né, no país, né, na economia, vai ser alguma coisa muito mais importante, porque já é um consumidor em adaptação e que vislumbra nesse cenário de incertezas, problemas com relação à economia. Notem que, à direita, nós temos os dados da soma dos países, né, para a questão do desemprego, 24, 28, 31, e economia, 27, 29, mas nas linhas nós temos o comportamento dos respondentes de cada país. E notem o Brasil, como é maior o nível de preocupação pelo desemprego no Brasil. Então, é um consumidor que no primeiro momento ficou em choque, inseguro, preocupado com a saúde e com a questão da pandemia, mas que logo em maio já vislumbrava, ainda pessimista, né, já vislumbrava um cenário econômico preocupante. Esse é um quadro não só do Brasil, mas também da América Latina. E nesse contexto de insegurança, nós temos o consumidor estressado, né, angustiado, que não tem clareza, né, nem mesmo de curto prazo em relação ao futuro, e surge a primeira oportunidade. Né? Aqui nós temos algumas informações que reforçam as informações da pesquisa dos quadros anteriores, mas a mensagem principal que eu quero transmitir é que a oportunidade para as marcas, para os varejos, distribuidores, é se aproximar, trazendo segurança e uma mensagem de esperança. No primeiro momento, era muito precipitado qualquer mensagem de esperança por conta do pânico, mas já na fase da adaptação, você percebe as marcas, além de se aproximar do consumidor para incluí-los ou dar segurança digitalmente, também voltando a transmitir algumas mensagens de esperança, que mesmo numa realidade diferente, existe esperança e otimismo de um futuro melhor. Nós falaremos sobre isso também ao longo da discussão. Dado esse cenário, o digital se tornou a única alternativa num primeiro momento. Claro, existiam varejos essenciais abertos, existia atividade essencial operando, mas grande parte do comércio foi afetado e foi obrigado a fechar. Né? As lojas físicas, a maior parte delas estiveram fechadas por algum tempo.
Então, nesse momento, o consumidor, quando se apagou a luz, né, no início do pânico, o consumidor se viu obrigado a digitalmente manter-se conectado. A realidade se resumiu a um consumidor em confinamento, mas sempre conectado. Doutor, Oi? como vai essa força aí? Pois não? Vendendo rios de produtos. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal, vou retomar aqui. E falávamos sobre a questão do estar conectado, do isolamento, e o digital ser a alternativa à retomada de uma rotina diferente, né? Agora enclausurado. Então, nesse contexto, nós vimos uma série de mudanças importantes que, de certa forma, ampliaram o uso para aqueles que já estavam conectados e também incluiu digitalmente aqueles que não estavam. Vamos pegar o caso do Brasil, acho que vale a pena. Foi impressionante o movimento de inclusão digital para pessoas de terceira idade, pessoas de menor renda, que eram justamente aquelas que, por algumas razões diferentes, é claro, tinham medo, tinham receio de explorar mais a web, de se tornarem mais digitais, né? Isso foi algo importante, e quando o digital se tornou a única alternativa nesse momento de crise, a indústria, o varejo, os distribuidores se aproximaram desses consumidores para trazê-los para o mundo digital e dar segurança nesse processo de chegada, né, de onboarding, né, do mundo digital. Então, um dos fatos que vale mencionar, percebidos pelos resultados da pesquisa, é o ganho da importância de plataformas de streaming em geral. Mais do que olhar o quadro à esquerda, deixa eu mostrar para vocês o quadro à direita, porque ele é bem emblemático. Então, notem que o laranja demonstra aumento, né? Quem aumentou o uso, tempo de navegação. E aí o YouTube, 62% estavam navegando mais tempo. Netflix, 53%. Facebook, 50%. Instagram, 48%. No geral, em internet, 74%. Veja o quadro abaixo. Então, buscando assistir filmes, séries, vídeos online. Ou seja, é um consumidor que não só adaptou sua realidade de trabalho e estudo, por assim dizer, dele ou dos filhos, a uma realidade de confinamento, como também se adaptou em relação ao entretenimento. E as plataformas de streaming respondiam naquele momento como alternativa de entretenimento. Eu quero detalhar um pouco todos esses movimentos de contexto que nós comentamos, né, socioeconômico e cultural, por fases, e quais são as oportunidades que nós teremos em função disso. Primeiro, eu quero falar das fases que já foram superadas, a fase do pânico, por exemplo, só para ilustrar a origem desse processo de quarentena e desse processo de transformação. Mas depois, à medida que a gente falar da fase de adaptação, que é a fase atual e que se prolonga nesse momento por quase 14 semanas, vamos entender alguns comportamentos sutis dessa transformação e quais são nossas oportunidades. Pois bem, falemos da fase do pânico. Foi aquele momento em que, como eu mencionei, brinquei anteriormente, se apagou a luz, né? E a questão era viver, aprender a trabalhar e se divertir em casa, como eu farei, né? É uma nova realidade. Então, era um momento de ansiedade e urgência em aprender a operar nessa nova realidade, a viver de uma forma diferente. E naquele momento o consumidor ainda mencionava, lembrem-se, que ele queria entender o que era o Covid. Existiam 74% deles falavam que essa era a maior preocupação. Aquele momento ainda era maior a preocupação em torno da questão da saúde. 58% falavam de economia, né, emprego, renda. Porém, lembrem-se que a partir de maio, com a adaptação, com o entendimento do que é o problema de saúde e a crise da pandemia, a questão do emprego, a preocupação com o futuro ganha maior relevância e ultrapassa a questão de saúde. Então, na fase do pânico, apagou-se a luz, o que eu faço? O que é o Covid? O que vai acontecer comigo, né? Naquele instante, 94%, estou falando não só para relembrar, meados de março, 94% dos consumidores se declaravam isolados, sendo que 83% sairiam apenas presencial e 11% não sairiam para nada, tá? E surge aí resultados que favorecem o nosso setor. Através do online, há um crescimento na América Latina, por exemplo, hoje falaremos do Brasil, de 6% em notebooks, naquele primeiro momento, tá? Primeiras 2, 3 semanas
de Pânico, meados de março, começo de abril, e impressoras, que cresce 3%, sendo que as vendas de notebooks e impressoras, respectivamente, eram 60% e 46% online. Por quê? Porque isso se tornou um novo essencial. Eu estou trancado em casa, existe um parque, falando do Brasil agora para ilustrar o exemplo, tá? Obsoleto de notebooks, eu preciso trabalhar, preciso de mais performance para trabalhar, também preciso de outros notebooks para garantir a aula remota dos meus filhos. Então surge uma oportunidade e aquele primeiro boom de vendas de equipamentos de informática, desde o começo da crise. Em paralelo, e não menos importante, falávamos que entretenimento se torna, ganha um novo significado, é ressignificado, melhor dizendo. E o que é uma tradução do entretenimento em isolamento? Game, né, jogos. Então, cresce também de maneira significativa, já na fase do pânico, videogames e consoles, 44%, sendo que 2/3 dessas vendas, sempre na comparação ano contra ano, pessoal, é feita através do canal online. Pois bem, fase do pânico foi um momento que o consumidor priorizou a preparação das condições de trabalho e estudo e de entretenimento para conseguir, né, administrar uma nova rotina com filhos em casa. Vem a fase de adaptação, em que o consumidor está um pouco mais, digamos, estruturado para o trabalho, para o estudo e basicamente para o entretenimento, mas precisa ampliar o conceito do lar, da casa, para atravessar uma quarentena que o consumidor começa a perceber a partir de maio que vai ser mais longa do que até então se imaginava. Então, vamos viver as novas experiências em confinamento e como nós organizaremos o lar agora no sentido mais amplo para atravessar esse processo longo de quarentena que nós não esperávamos. E surge, então, eu falo aqui tocando a vida, né? Sem qualquer viés político, eu sei que esse é um tema que gerou repercussão na imprensa semana passada, o meu tema anterior, mas sem qualquer viés político, pessoal, é a questão de eu estou em casa e como eu toco a minha rotina, como eu sigo a minha vida diante dessa nova realidade. Então, surge a questão da preocupação com a economia, com o futuro do emprego, com maior relevância. Nesse momento, o consumidor entende que, embora exista um risco para a saúde, né, ao estar em confinamento, ele minimiza esse risco, mas ele precisa garantir outras questões como emprego. Precisa garantir o emprego e a renda para viver essa nova realidade em confinamento. Então surgem todos os aspectos que são inerentes a esse cenário de incerteza com relação ao futuro do seu emprego, que é repensar as despesas, né? Notem como salta na pesquisa a preocupação em reduzir custos e guardar dinheiro. 73% mencionam isso. E também surge um comportamento que eu chamei em outras apresentações o meu rico dinheirinho, que é aquela compra discricionária, que é o consumidor que fala, poxa, eu preciso comprar com ponderação, não vou comprar com impulso. Isso vem melhorando, vem suavizando, né? Não é tão forte como no princípio da fase de adaptação em maio, mas ainda é presente nesse comportamento a partir da transformação. Mas ali em maio, é aquele primeiro momento que ele fala, preciso economizar o que for preciso. Então o quadro à direita mostra o seguinte, com a intenção de compra, né, por segmentos da indústria. 14 dizem que vão comprar alguma coisa diferente de alimentos e bebidas, diferente da cesta comum, tá? Para limpeza, 13 para alimentos e bebidas e 13, olha só, para informática. Interessante, né? É um consumidor, então, discricionário, mas que mantém uma intenção de compra para o que ele considera um novo essencial, que é, obviamente, alimentos, bebidas, limpeza, higiene e condições de trabalho e estudo remoto e lazer remoto. 61% desses consumidores, e aí surge ao longo da adaptação um segundo movimento interessante, disseram que cozinhar se tornou uma atividade prazerosa, um hobby, um lazer durante o confinamento. E a partir daí, nesse momento que eles estão tocando a vida nessa nova realidade, cozinhar se tornou, nas menções da pesquisa feita ao longo de maio e junho, a atividade mais lembrada e priorizada, com 61%, como mencionei. Brincar com as crianças, 39%, jogos, gaming, 33%.
desenvolvimento da casa, num conceito que eu mencionei, que é a ampliação do lar, 32%. O que significa isso? Vou pintar aquela parede, vou fazer algum reparo, algum ajuste estrutural, menor, claro, porque não era possível fazer grandes obras, para tornar meu lar mais estruturado para qualquer que seja a atividade, trabalho, estudo ou lazer, tá? Então surge toda a questão referente à ampliação do conceito do lar. Não dá para excluir também os aspectos de limpeza. Uma das coisas que eu brinquei muito ao longo brinquei no sentido positivo, né, para desestressar em função todo o cenário de incerteza que nós todos vivemos, mas uma das coisas que eu brinquei foi o aspirador robô. O aspirador robô, para eletroeletrônicos, foi a categoria emblema, símbolo da pandemia, porque era uma categoria que traduzia essa praticidade na condução de várias rotinas ao mesmo tempo de um consumidor em confinamento e também representava uma inovação tecnológica. Embora fosse um segmento muito pequeno, né, para aspiradores em geral, as taxas de crescimento semana a semana ao longo da pandemia, principalmente na fase de adaptação a partir de maio, eram expressivas. Semanas que cresceram as vendas contra a mesma semana de 2019, 700%, 800% do aspirador robô. Então, óbvio, o crescimento de 110% é o crescimento do período de adaptação até aquele momento, que são as primeiras 7, 8 semanas, mas é um crescimento muito importante e tudo isso vem com a necessidade de ter uma rotina mais prática, de limpar a casa. Eu me lembro que eu vi numa série, perdão pelo parênteses, do Multishow, que acho que era o Bruno Mazeu, ele fez uma série sobre confinamento e no segundo capítulo ele já compra o aspirador robô e como ele está sozinho, ele se torna amigo do aspirador robô. Então foi realmente um movimento interessante, foi emblemático, uma categoria emblemática para aquela situação de crise e que refletia a necessidade de praticidade na rotina, de administração do novo lar, né? Esse foi o contexto do primeiro momento de adaptação, do pânico e do pré-pandemia. Como foi, né? Vamos falar do Brasil um pouquinho mais, mas o que será mais importante? Posso adiantar que está sendo melhor do que esperado para o nosso setor, graças ao online, graças a algumas questões socioeconômicas e macro cenário, tem sido melhor do que muitos setores, como vocês têm visto e têm vivido, imagino. Agora, falando claramente do Brasil, né, nós tínhamos ali até a semana, por volta de meados de março, a vida normal. Essa curva é a curva de eletroeletrônicos semana a semana contra o ano anterior, variação percentual em faturamento. E notem que até a semana 13, ali na vida normal, meados de março, era uma categoria que crescia, né? Um setor que crescia ali na casa de 10%, salvo alguns picos sazonais, como a primeira semana do ano, que é a semana do consumidor, por exemplo, crescia de maneira consistente. E que na entrada do pânico, na fase do começo da quarentena, por volta de 15, 20 de março, sofre uma mudança drástica de cenário e uma queda abrupta de menos de 2% naquele período de 4 semanas em relação ao ano anterior. E depois, como nós já víamos, né, não é diferente no Brasil, a partir da fase de adaptação, por volta da segunda semana de maio, esse consumidor um pouco mais organizado e entendendo sua nova realidade, mas com a incerteza do tempo que estaria em quarentena, começa a consumir e o setor vira, primeiramente a partir do online, o jogo, né? Vira esse jogo e passa a vender mais e várias categorias crescem consecutivamente desde então. Aqui nós fomos até a semana 26, temos dados já da semana 27 e 28, mas é um crescimento em torno de 2 dígitos, tá, no período, e uma proporção de 5 a 10% no ano até a data. O resultado para o setor, puxado por informática principalmente, é muito positivo. Alguns detalhes do que aconteceu no Brasil e que são interessantes para pensar o futuro. O primeiro deles, menos promoções. Tem algo que eu historicamente falo para o setor, seja para a indústria, para o varejo ou para distribuidores, né? Em alguns eventos sazonais, a gente não faz um lança e vende, a gente faz um lança e queima. Em algumas situações, principalmente na Black Friday, nós fazemos o queima-queima. Isso não é algo necessário, talvez seja cultural, porque o consumidor espera, desde
princípio do ano a Black Friday para fazer um upgrade no celular, por exemplo, e espera encontrar um desconto que não necessariamente precisaria ser tão significativo, tão expressivo. Por quê? Porque é uma compra de desejo planejada. E eu falo muito sobre isso. E aparentemente, isso falo historicamente, tá? E aparentemente a crise nos trouxe uma mudança de comportamento circunstancial, mas que não deixa de ser uma oportunidade, que é repensar mix e preço. E o primeiro aqui é o preço, né? Menos promoções. Notem, aqui eu pego os dados para o Dia das Mães, que foi o evento mais forte, né? Digamos que o período sazonal mais importante durante a quarentena, e para nós é o terceiro evento do ano, se me falha a memória, para o setor. Notem que em 2019, vocês têm na linha em azul, à esquerda, e-commerce, o percentual de itens com mais 10% de desconto. O que eu quero dizer? Tá? Semana 17, 18, Dia das Mães, 25% em 2019. Um quarto dos itens vendidos online tinham 10 ou mais por cento de desconto, tá? 10% ou mais, melhor dizendo, perdão. Já em 2020, notem que esse percentual caiu para 13% dos itens, 12% dos itens. Então, claro, como o online se tornou, naquele momento, ainda precedia, né, a abertura das lojas essenciais, existiam as lojas, as não essenciais, melhor dizendo, as lojas essenciais estavam abertas, reforçaram seus mix de eletroeletrônicos e informática, mas assim, como o online se tornou uma grande alternativa, os descontos foram reduzidos, tá? Da mesma forma que o físico. Notem que o segundo quadro tem a mesma dinâmica do quadro do e-commerce, mas mostra que as lojas essenciais, que é o supermercado e o hipermercado que estavam abertos naquele momento, reduziram os percentuais de desconto, que em 2019 era praticamente de metade dos itens vendidos, para 12%. Claro, oferta e a lei da oferta e procura, né, questão de demanda, mas também um momento em que você pode mudar o teu planejamento a partir da crise. E ao lado direito, vocês notem que nós mostramos a mudança no mix nos preços, né, e as top 3 variações de preço médio no e-commerce e no físico. Gaming no e-commerce com um crescimento importante, né, no preço médio, como também no físico, e surgem desktops no físico também. Naquele momento, né, estamos falando de maio, ainda não existiam alguns repasses que vieram depois, mas esses aumentos de preço que estão aqui, exemplificados, não é só necessariamente, pessoal, o aumento de preço por conta de inflação de custo, alta do dólar. É também o aumento de preço por outras duas razões que foram muito interessantes. O ajuste no mix, né, o trabalho do mix mais premiumizado, eu diria, e também um aumento de preço com a redução dos descontos. Isso, obviamente, trouxe um resultado de melhores margens para o setor. Tá? E aqui, eu estou resumindo para vocês um ranking de variação de crescimento na fase de adaptação, no mês de agora julho, das categorias, dos segmentos. Então, notem que nas 4 semanas do período, mais ou menos julho, tá? Junho e julho, você tem um ranking onde notebooks é o que mais cresce em volumes e valor, seguidos por tablets, por multifuncionais, por aspiradores de pó. Lembrem-se, aqui eu estou falando de aspiradores de pó como um todo. Se eu estivesse destacando o segmento robô, esse foi o que mais cresceu, inclusive mais do que notebooks e tablets. Mas olhando a categoria aspirador de pó, ele ficou em 4º lugar. E aí todos os itens de cozinhas que nós mencionávamos, um consumidor que preocupou-se em ampliar a cozinha, o conceito de lar também através da cozinha, cozinhando como hobby, também cresce em categorias que, obviamente, significam equipar e preparar a cozinha. Liquidificadores e batideiras, refrigeradores, desktop aparece aqui no meio, tá? Impressionante, né, o crescimento de desktop. E veja como o home office se tornou relevante. Cafeteiras, enfim, por aí vai. Vamos falar um pouco do nosso setor, né, nosso segmento. Esse aqui é um dado do painel de distribuidores, com o mesmo faseamento que você observou nos quadros anteriores. Vida normal ou pré-crise, pânico e adaptação. Notem que, inclusive de uma maneira diferenciada em relação ao varejo, nós já crescemos vendas B2C para o consumidor, né, a partir da fase do pânico. Dê uma olhada, como cresce de maneira impressionante vendas para o consumidor na linha em marrom. Perdi a seta aqui, tá, pessoal? Estou procurando a seta, daqui a pouco eu acho. E na linha em azul, abaixo, B2B, né? Vendas para revendedores também cresce. Então, por exemplo, o
crescimento de 9% para tablets e notebooks, né? E quando você olha o lado direito em destaque, para o nosso setor, né, distribuidores, 108% de crescimento em telecom na fase de adaptação. E no year to date, até a semana 28, que é praticamente final de julho, um crescimento de 35%. Tá? E quando eu falo de acessórios de informática em geral, mais de 270% na fase de adaptação, que é essa fase última, a partir da semana 16, nesse tom mais claro, chegando na semana 28, e no year to date, no ano até a data, pessoal, 165%. Ou seja, nós crescemos tanto quanto em algumas categorias mais do que o varejo, por conta da pandemia. É muito interessante. E, novamente, o online foi o canal que gerou essa alavancagem, esse crescimento. Estou falando aqui de online, tá? Claro que as lojas físicas tiveram um impacto maior e fizeram um balanço com esse resultado online, mas o online se torna uma alternativa ainda mais importante, só para esclarecer, para o nosso setor também, estou falando de distribuidores. Tá? E o que muda no mercado global de distribuição? Esse é um painel global, e vale aqui ressaltar que nós temos o painel no Brasil há 2 anos, estamos implementando o painel de distribuição no Brasil, mas que é um painel já estabelecido globalmente há alguns anos, com resultados, indicadores para a maioria dos países da Europa. Então, olhando a crise, a partir dos dados globais consolidados para o painel do distribuidor, nas últimas 7 semanas, chegando aqui praticamente na semana retrasada, há um crescimento expressivo das vendas em unidades de 2020 contra 2019. Então, notem que na linha mais escura, churada, nós temos 2020, e percebam que, por exemplo, na semana 17, na semana 20, na semana 21, na semana 29, que é praticamente 3 semanas atrás, as vendas de 2020 superaram 2019. Pois não? E quando eu olho para os canais, para traduzir esse comportamento, é claro que a reabertura do varejo físico a partir da semana 21 favoreceu, né? Então há um crescimento, embora nas últimas semanas o resultado não tenha se mantido, mas principalmente os especialistas os que mais sofreram durante a crise. Então, assim como no varejo em geral, o generalista, que é aquele que vende uma série de categorias, conseguiu manter-se aberto e ter um pouco mais de resultado do que o especialista ficou muito tempo fechado. Tá? Vamos falar então um pouco mais sobre o e-commerce. E aqui eu olho que no mundo como um todo, a venda ela foi alavancada, principalmente no começo da fase de adaptação, olha só, na semana 17, semana 18, né? Semana 16, e que, ao contrário do varejo de eletroeletrônicos em geral, as últimas 5 semanas foram um pouco mais apertadas. E eu creio, tendo a imaginar, que a reabertura das lojas físicas proporcionou uma retomada do fluxo de distribuição para esses varejistas. E talvez seja um rebalanceamento da cadeia a partir do final da quarentena. Mas notem que não é diferente. Nas vendas do e-commerce também dispararam, principalmente no começo da fase de adaptação, se vocês se lembram, a partir da semana 16, 17. Ok? Estou falando aqui de mundo, estou falando da soma de Europa e vários países que têm o painel distribuidor no mundo. E para destacar o nosso negócio, eu trouxe dados da América Latina. Falei do Brasil também no primeiro quadro, mas vamos mostrar um pouco da América Latina. Diferentemente do mundo, que está composto por Europa Ocidental, Europa Oriental, o global é a média aqui no meio, né, em preto. Notem que a América Latina, em laranja, nas últimas 5 semanas, segue crescendo. Ou seja, existe um comportamento, para resumir, fazendo um paralelo com o varejo de eletroeletrônicos, que é o seguinte: o consumidor aprendeu essa experiência de comprar usando o digital como apoio, como referência. Se torna mais digital, vamos falar sobre isso na sequência. Ele mistura o online com o offline, tá? Um processo de uma jornada de compra. E, aparentemente, no Brasil, na América Latina, o peso do online após a reabertura das lojas físicas é bem relevante, e talvez pelo fato de ser um continente cuja maioria dos países ainda tinha online desenvolvimento, diferente do que a gente vê na Europa, por exemplo, parece que o online essa inclusão traz um patamar maior para o online no pós-pandemia. É isso que eu quero dizer com esse quadro. Então, é promissor imaginar que nós temos
além de toda a malha física de lojas, cadeia de distribuição, também online como uma alternativa, por exemplo, para uma venda direta para o consumidor ou para uma distribuição, né, para outros varejistas, para varejos menores. O online ganha força durante a pandemia, não só para varejo, mas também para os distribuidores, e aparentemente permanecerá no pós-pandemia num patamar bem maior do que antes da crise. E aqui tem um dado que mostra que o trabalho remoto ainda sustenta, né, a demanda B2B também. A venda nas últimas 7 semanas cresce em 34% em relação a 2019 com os resellers, com os revendedores, com os pequenos varejos. E notem que na curva de 2020, da mesma forma que eu apresentei alguns quadros atrás, a comparação com 2019, nas últimas 3 semanas, principalmente, 28, 29 e 30, as vendas são maiores, a 27 também, portanto, umas 4 semanas, são maiores que em 2019, no reseller, nos pequenos vendedores. Então, é um cenário positivo, é um cenário que o online favorece também. Eu vejo bons indicadores para o setor no pós-pandemia. Depois de falar um pouco de demanda reprimida, eu sei que existe uma dúvida em relação ao futuro curto prazo, né? Futuro hoje tem uma semana, um mês no máximo, ao futuro de notebooks por conta das vendas que foram alavancadas de maneira expressiva nos 3, 4 meses, mas eu tenho algumas novidades que eu vou trazer de bônus no final para dar uma mensagem sobre prováveis cenários futuros também, por exemplo, para notebooks em relação às vendas, tá? Nessa última parte da apresentação, eu quero falar um pouco sobre o comportamento do consumidor pós-pandemia e a tendência à digitalização. Por quê? Porque nós vimos todos os movimentos e dinâmicas de mercado, vimos um macro cenário, e agora como o consumidor vai atuar a partir de todas as mudanças que ocorreram ao longo desse processo de aprendizagem, experimentação de uma nova realidade, como esse consumidor vai atuar no pós-pandemia. E, por sua vez, né, não dá para negar como vai ser a tendência de consumo futuro, o que virá. Eu acho que esse é o grande desafio. Como eu disse no princípio da apresentação, não existe um cenário claro, mas nós temos algumas pistas indicativas interessantes. Em relação às mudanças de cenário, é notório que todo esse processo que nos traz até aqui, já com praticamente 3 meses e meio, 4 meses de adaptação, nos faz perceber a realidade de uma outra maneira e desenvolver novos hábitos. Então, na fase do pânico, né, falamos sobre isso, aquele consumidor que se preparou para viver em confinamento. Na fase da adaptação nasceu o Coroning, né, que é uma brincadeira feita por alguns colegas com quem eu trabalho, que foi o consumidor vivendo a realidade do confinamento e aprendendo com essa nova realidade. E surgindo nessa fase de adaptação que nós ainda estamos atravessando por um pós-pandemia, isso tem uma relação direta com a queda dos casos e, digamos, o time para essa mudança, né, para o pós-pandemia e com a vacina. Portanto, acho que é um cenário que projetamos isso de hoje a um ano e meio, certamente nós seremos diferentes. E eu falo isso com o seguinte elemento para ampliar a discussão. Nós olhamos os ciclos de pandemia em diversos países da Europa. Eu não vou apresentar aqui hoje porque ficaria muito extensa a apresentação. Olhamos também em outros países como a China, e claramente o comportamento se repete em detalhes. É muito interessante. Ou seja, a persona pós-pandemia, esse novo consumidor, ele vai ter um perfil muito parecido, ele é globalizado. Então, tudo que nós falarmos aqui, de certa forma, em países cuja pandemia já está num ciclo mais avançado, a gente percebe alguns movimentos que antecipam alguns comportamentos que nós estamos observando aqui também. Tá? É uma persona que vai se projetar a partir do que ela viveu. Esse aqui é um quadro só para dizer que os comportamentos aprendizados vão ser baseados em experiências positivas e negativas. E, claramente, nós vamos falar sobre isso nos próximos quadros. Antes de chegar à questão de comportamentos e aprendizados e como isso reflete num contexto mais amplo social e de trabalho, o que nós aprendemos com a pirâmide de Maslow ao longo dessa crise? Isso foi um dos exemplos que eu trouxe no quadro anterior. Nós percebemos, por exemplo, na China, logo na da quarentena, a quarentena lá terminou, pouco depois começou a quarentena aqui, que o consumidor, em adaptação, passou a ressignificar o que era indulgência para ele. E, com isso,
vale ressaltar que, embora as necessidades sejam as mesmas, permaneçam, né, entender o que é essencial, o que é autoestima, o que é indulgência, o mix de produto não. A crise mudou esse mix. Por quê? Porque vamos pegar o exemplo prático que nós olhamos ao longo da apresentação. Estou trancado em casa. O que é essencial? Ter um computador bom para trabalhar e estudar. O que é essencial? Ter um aspirador de pó. Não necessariamente robô, pessoal, mas ter um aspirador de pó. Muitos brasileiros, por exemplo, perceberam que não tinham um aspirador de pó para limpar a casa. Imaginavam que era uma rotina mais simples e compraram, né? Ter game, o novo essencial. Por quê? Porque é o que me resta como entretenimento. Streaming é o que me resta como lazer, entretenimento. Equipamentos para cozinha é o novo essencial. Isso se traduziu à fase do pânico, como vocês veem à direita, né? Que são quase que necessidades fisiológicas, fazendo um paralelo, claro, me perdoem a comparação, mas um grande paralelo. Depois entra a fase da autoestima, que já é um processo de adaptação, né? Que são questões mais necessidade por segurança, por vaidade, né? Por pertencimento. E aí surge um boom, por exemplo, de eletroportáteis de cuidado pessoal, barbeadores, está no segundo momento ali da pirâmide, né? Segundo nível da pirâmide, prancha para cabelo. E finalmente, como nós percebemos na China lá em abril, isso aconteceu aqui no Brasil por volta de junho, metade de junho, na fase da adaptação também, um segundo momento, a indulgência, que é aquela compra de autopresentear-se, de merecimento, que na China chamava-se em abril de revenge spending, compra de revanche. Lá o que surgiu? A compra de equipamentos mais caros, de luxo, presentes sofisticados. No Brasil, para o nosso setor, se traduziu com a volta, com a retomada, melhor dizendo, de celulares, smartphones, né, e televisores com maior tamanho de tela. Tá? Então, o que eu quero dizer é que, para eletroeletrônicos, a crise provocou essa redefinição, essa ressignificação do que é essencial, do que é, digamos, autoestima e indulgência, se você comparar o que era antes da crise. Nesse contexto, em que o consumidor está isolado e redefiniu o que é prioritário ou não, um outro elemento importante para o futuro é a questão do papel da família versus amigos, mais a mídia social. Já era uma tendência muito clara, por exemplo, principalmente em países asiáticos, o social selling, né? Lá era muito maior o nível de compra através da plataforma social, antes da crise, digo. Então, por exemplo, você comprava via Instagram ou Facebook um produto. Existia, claro, a influência de famílias e amigos. Né? Pensem que o núcleo, o sentido de núcleo muda com a crise, com o confinamento. Então, a minha família ela é menor, né? Eu tenho uma família genética, biológica, e tem a família estendida, que são os amigos muito próximos. Né? Aquele convívio social diminui. Então, o núcleo de influência diminui nesse momento. E o papel da mídia social muda, porque é um consumidor que tem menos influenciadores próximos e tem mais tempo de navegação. Talvez a gente assista agora um processo de social selling similar, crescente, não sei se no mesmo nível, mas similar a uma tendência que nós vimos na Ásia pré-crise. Né? Então, quais são os dois grandes vetores, né, influenciadores e inspiradores no processo de decisão de compra? A propaganda através da mídia social, principalmente, que deve crescer, fora a TV e online, que já eram bastante relevantes anteriormente à crise. E pontos de contato, né? E agora lembrem-se que recomendações dos amigos próximos e a família, né? Então, uma família menor ganha relevância, né? E inspiram, né, compradores. E tem a questão, cara, do in-store displays, que era anterior à crise. Como fica isso no pós-pandemia? Uma situação em que nós vamos ter menos tráfego e menos tempo de permanência de um consumidor nas lojas físicas. Tá? Então, eu diria que isso... Oi? É o Munir. Oi, Munir. Tudo bem? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A hora que você coloca que a gente vai ter, ou existe uma sinalização para que a gente siga mais ou menos um caminho asiático, né? Em relação a esse relacionamento social. Mas só que eles têm eu entendo que eles têm um posicionamento um pouco mais conservador, pelo menos não do pessoal mais jovem, mas do pessoal mais antigo, de obedecer, seguir as regras, né? Uhum. E as normas e não sei o quê. E eu vejo aqui no Brasil, a gente viu agora na reabertura que houve na Europa, um grande volume de pessoas na rua, festas, praias cheias,
mostrou a Grécia entupida de gente, e todo mundo já sem máscara, sem nada, e eu penso que vai acabar acontecendo aqui no Brasil com essas aberturas, né, do que a gente está vivenciando. A hora que você liberar a praia, a primeira coisa é o pessoal voar para a praia, né? A hora que você liberar shopping, vai negado voar para o shopping. Então, o que você enxerga para o Brasil com relação a esse formato, a gente não está dando uns passos muito rápidos para isso, não? Uma excelente pergunta. Em relação ao Brasil, que a gente pode, não é um dado da GFK, mas um dado concreto, shopping é um excelente exemplo que você citou, Munir. Shopping já está aberto há algum tempo, né? Não todos, agora praticamente todos, né? E o tráfego tem sido na ordem de 30% a 40% do que era anteriormente à crise, por uma série de razões, claro, né? Primeiro, a grande maioria dos shoppings tem horário reduzido, ou quase todos, me falha a memória, praticamente todos ainda trabalham em horário reduzido, e isso obviamente reduz também o tráfego, o volume de pessoas no shopping, mas eu tenho visto nos setores que já reabriram no Brasil, falando de Brasil, setores de serviço como academia, salões, cabeleireiro, barbeiros e shopping centros comerciais, o movimento hoje na casa de 30%, 40% do que era antes da crise. Quando você menciona a Europa, e aí é uma opinião, tá? A primeira situação que me ocorre é que talvez lá você tenha um elemento que nós ainda não temos, que é o tempo do pós-quarentena, que é um pouco maior. E talvez um resultado de controle na maioria dos países, né, e de redução dos casos mais acelerada que o do Brasil. O Brasil ainda está num platô, então fazendo uma grande inferência, eu imagino que a segurança do consumidor, né, do cidadão, tem a ver com a redução dos casos e com a vacina. A vacina está um pouco distante, a gente sabe disso, né, provavelmente para 2021, a partir de janeiro. Então, ao olhar os dados, né, públicos de um platô com um pequeno viés de alta ou de baixa ainda algumas semanas no número de novos casos, talvez a insegurança permaneça. E quando a gente observa a prática, com esse caso que eu mencionei dos shoppings ou dos serviços, né, que principalmente em São Paulo, tenho visto, é uma realidade parcial que eu observo, mas shoppings eu posso falar que é mais amplo, né, Brasil. Nos salões eu tenho um dado de São Paulo, é que o consumidor está um pouco mais inseguro, talvez ainda um pouco mais inseguro do que o consumidor europeu. Agora, isso é uma grande inferência, não tenho dados. Os próximos 2, 3 meses vão ser decisivos para isso. Questões como a reabertura das escolas particulares em setembro, agora com ressalvas, ou outubro, com a alteração do governo, e outros movimentos podem mudar esse cenário de retomada. Sobre praia, eu acho que é um excelente exemplo, e eu não saberia explicar, porque eu vi situações de praias lotadas no Brasil também. Então, eu não saberia explicar. Parece que esse tipo de lazer, o consumidor tem menos receio, porque eu não sei, mas tudo que é serviço e centro comercial ainda sofre bastante, pelo menos de agora, em função da crise. Não sei se eu respondi, Munir. Eu vou passar mais Desculpa, um, pessoal. estava sem som. Obrigado. Imagina, que é isso, fica à vontade. Eu vou passar mais um para falar um pouco do detalhe desses consumidores. Tá? Perdão, pessoal, eu perdi o cursor. Então, eu vou seguir para não atrapalhar o fluxo de apresentação sem cursor, tá? Aí não consigo destacar meus comentários, mas eu vou devagar. Os consumidores eles são modelados, né, a partir do contexto, experiência, como a gente falou, e vão desenvolver novos hábitos, né, a partir do que eles aprenderam ao longo da crise. Então, o que vai ser ampliado? Vocês trabalham, estão diretamente envolvidos com todos os elos da cadeia, sabem do que eu estou falando, mas falamos sobre isso, o núcleo familiar mais valorizado, ampliação do conceito do lar, talvez um núcleo familiar expandido, mas com amigos mais próximos, com menos volume de amigos num ambiente social mais amplo. Né? A questão do home office, nesse trabalho remoto, o e-commerce, né? Toda a questão de ensino, escola, pessoal, falamos sobre isso, lives, estou resumindo um pouco do contexto até agora, streaming, Delivery é um capítulo à parte. Se eu pudesse contar para vocês num outro fórum o que aconteceu com o serviço na última milha, olha, é um capítulo interessantíssimo de mudanças que ocorreram por conta da pandemia. A experiência com serviços, nível de exigência e o nível de percepção dessas experiências mudou muito com a pandemia. Então, é ampliado. Todo mundo que trabalha, né, com o digital, com online, mas offline, precisa
ter qualidade dentro de uma milha. E quando eu digo isso, digo num contexto bem generoso, tá? Amplo, para ser mais, digamos, cuidadoso. Varejos nacionais, varejos regionais estão sofrendo com isso, não só os pequenos varejos. A questão do controle financeiro é essencial, isso um consumidor discricionário, isso vai ser ampliado. Aquele consumidor, eu faço uma brincadeira que ele sabe o que vale, ele sabe que vale, mas ele quer pagar menos, ele discute por isso. E se for o caso, ele compra o item abaixo, porque ele sabe que aquele item abaixo, seja um S20 ou um S10 ou um S9, estou brincando aqui, tá? Citando a Samsung, ele sabe que não poderia valer tanto quanto está sendo cobrado. Então ele vai ser muito criterioso, muito rigoroso na discussão de custo-benefício, tá? Do que se entrega em relação à tecnologia. Tem um ponto muito importante, se me permitirem me estender nesse ponto, em relação a esse consumidor discricionário, que é o seguinte: nós enfrentamos uma crise em 2015, faço parênteses, que acho que tem tudo a ver com a nossa discussão e para o nosso setor. Nós vivemos uma crise importante em 2015, e na saída dessa crise, 2015, 2016, principalmente em informática, em notebooks, houve uma palavra muito forte, mas me entendam de maneira não pejorativa, uma depenação naquela época de produto. Então se vendeu notebooks, aí vocês podem me corrigir, se são especialistas no assunto, mais baratos, mas com menor performance. E o consumidor comprou, tá? Naquele momento foi um ano muito bom, mas claro, com ticket médio menor por conta de um pós-crise. Esse consumidor que vem agora, no pós-pandemia, ele não vai ser tão fácil de ser convencido por itens de menor performance. Porque se ele quiser optar por um item de menor performance, ele vai ser muito mais rigoroso em preço. Então é isso que eu queria dizer sobre essa questão do discricionário para o nosso setor, tá? Vale a pena fazer essa ressalva nesse ponto da apresentação. E as questões de saúde e renda são algo que já falamos. O que vai ser reprimido, que eu acho que nós não falamos ao longo da apresentação? Convivência com amigos, reprimido, né? Trabalhar em escritório, show ao vivo, por um bom tempo, tudo que tinha o sinônimo tradicional de mobilidade, turismo, por exemplo, viagem, e compra de impulso, não tem nada a ver com mobilidade, mas está aqui, são questões que vão sofrer por algum tempo, até eu diria que pelo menos até a resolução da vacina, uma repressão maior, ou um medo, né, como causa dessa repressão, de reprimir esses comportamentos. O que vem é uma implicação de longo prazo, é um equilíbrio entre o que nós aprendemos, né, em relação à produtividade e socialização. E essa conveniência é o caminho entre o que nós tínhamos um mundo mais social e teremos um mundo que será social, mas também remoto, mais virtual, digital, tá? O que é essa conveniência? A conveniência é o que nós vamos falar um pouco sobre na sequência, que são os digitais, para fechar a apresentação. Essa nova realidade aponta para um consumidor, eu escolhi o tema porque é um tema que vai influenciar diretamente os nossos negócios, que é a mudança na jornada de compra. Esse consumidor que busca conveniência e segurança é um consumidor que aponta para o digital, porque o digital traz essa conveniência e segurança. Então, vale ressaltar que, com todo o processo de mudança ocorrido ao longo da pandemia, o varejo acelerou uma tendência que já era sabida e debatida, que é o fim da fronteira entre o físico e o digital. Fala-se o omnichannel, que é uma outra questão, né, que o digital é a jornada de compra integrada, mais do que o omnichannel. Então, a conveniência, ela reúne elementos da experiência física e digital, dependendo da categoria, pessoal, é muito importante, para uma jornada de compra do consumidor. Tenha mais pontos de interação, tenha mais informação, portanto, se empodere, esteja mais preparado para finalizar a compra, né? E aí, não existe mais, nesse processo, nessa jornada, pelo menos para mim, que sou mais velho, aquela preocupação, peraí, isso aqui é um ambiente físico, isso aqui é um ambiente digital. É uma situação em que a jornada integra os ambientes, em que eles compõem um cenário para ajudar uma decisão de compra mais rigorosa e acertada, mais assertiva, talvez, por parte do consumidor. Então, preço local, mix produto, tudo se mistura. A discussão anterior de qual que é o mix do online, qual que é o mix do físico, não necessariamente vai ser a mesma. Porque a jornada é o que vai determinar o melhor mix para o teu negócio. Então, talvez entender a jornada do teu consumidor na sua região seja algo mais relevante estrategicamente do que eu pensar em canais no futuro. Isso se acelerou muito com a pandemia, porque esse consumidor vem mais preparado no pós-pandemia.
Questão do prazo de entrega, já falei um pouco antes, delivery, a experiência, tanto no físico como no online, vai ser relevante, tá? Segurança, pagamento, tudo que é serviço, a última milha, vai ser muito importante, ainda mais do que era anteriormente à crise. Esses dados aqui, pessoal, mostram exatamente isso. Isso é um dado que nós perguntamos, pesquisamos historicamente com o consumidor e perguntamos o que ele espera, né, desse varejista, tanto no e-commerce como no físico. Vamos imaginar um varejista que ofereça o e-commerce e o físico. E o que nós percebemos é que ele sempre foi muito exigente para o online. Isso não é novidade, a gente sabe disso, em relação à entrega, a serviço de última milha, a suporte, ao pós-venda. Só que o que surpreende agora, na pesquisa feita mais recentemente, no começo da crise, é que ele aumentou o nível de exigência para o físico também. Ele aproxima, em alguns pontos, né, o nível de exigência entre o físico e o e-commerce, porque ele começa a entender tudo como uma questão só. Então, por exemplo, o clique e retire, né, como fica o drive-thru, que é comprar e retirar no shopping. Essas experiências acabam sendo misturadas com a compra no online para retirar da física, e o nível de exigência aumenta para uma jornada que integra os antigos, digamos assim, dois canais, tá? E isso aqui é um dado impressionante, eu prometi para o Mariano, depois eu vou trazer para todos, eu mando para vocês, tá? Eu não tenho, devo ter a atualização disso, perdoem meu lapso de memória, mas eu acho que nós estamos em agosto, por volta de setembro, que é a importância das jornadas de compra digital no Brasil. Olha só, que são dados de 2019, continuo sem cursor, então vou explicando os gráficos, tá, pessoal? Você tinha 14% de compras puramente online, 32% de compras puramente físicas. O Brasil é um país pobre, com níveis educacionais ainda baixos, 2/3 da população não terminou a nona série, esses mesmos 2/3 praticamente tem uma renda familiar de até R$3.000 mês. Então, assim, claro que a jornada física é importante. Agora, imagine que isso sofreu uma guinada com a crise, porque esse cara que também de baixa renda foi apoiado, eu vou contar um pouco sobre isso na sequência no próximo slide, pelo varejo para vir arriscar, para vir comprar no online, porque ele não tinha outra opção. Então, em 2019, já existia uma tendência à digitalização. 54% das jornadas já eram digitais no Brasil. O que é uma jornada de compra? Só para ilustrar. Eu vou comprar um celular. Nós medimos as motivações e os pontos de contato no físico ou online ao longo dessa jornada, por produto, por item. E temos algumas centenas de mil jornadas para representar esse resultado no Brasil. Então, quando eu falo que 54% das jornadas de compra são digitais, é porque misturava os ambientes. E em 2019 já era 4% acima de 2018, retirando esses 4 pontos do físico, que em 2018 era 36, e foi para 32. O dado de setembro, que eu estou devendo para vocês, me comprometo a trazer, vai mostrar para quanto, em hipótese, as jornadas podem ter aumentado, né? Talvez a crise influencie por conta da restrição das lojas especialistas, né? Na retirada, no compra e retire, ou na venda física ao longo da crise, mas o fato é que esse consumidor mais online seguramente vai ser mais digital no futuro, por entender o benefício dos canais, tá? Uma outra coisa importante é que no Brasil o digital tem uma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando a crise se iniciou, seria muito difícil imaginar que o varejista encontraria uma solução de investimento, como foi feito, massiva, de longo prazo, para digitalizar aqueles que não queriam, principalmente os mais velhos e de menor renda. Então, por exemplo, a Casas Bahia, vocês sabem disso, fez uma ação muito forte de venda via WhatsApp, que hoje praticamente todos os varejos aderiram, inclusive Magalu e Americanas. E isso criou um processo de inclusão assustadoramente prático, rápido e efetivo. Então, esse aqui é um exemplo de uma venda, né? O consumidor fala, boa noite, estou precisando comprar um fogão. O vendedor, que era o cara da loja física, treinado com o roteiro em 2, 3 semanas para executar esse funil de vendas, ele responde, ok, estou aqui, vamos lá, vou comprar, se você quiser mandar foto, e vai. Esse consumidor encontrou a relação que ele tinha física com o vendedor da loja através do WhatsApp. Encontrou a mesma segurança e aproximação, inclusive pós-venda. Tem vários outros casos, tá, pessoal? Não vou me estender por conta do tempo, mas comprou 2 armários e o
o vendedor no mesmo dia cancelou, porque tem dificuldade de comprar, né? Não entende exatamente como navegar, garantias, como emitir o pagamento, como efetivar o pagamento. Então comprou 2 armários, no mesmo dia o vendedor voltou lá e devolveu, se tornou um armário. O WhatsApp foi uma solução super simples, básica, que trouxe uma resposta no primeiro momento impressionante. E vale destacar. Fica como aprendizado de uma aproximação com o teu cliente, tá? De uma maneira muito simples e que não necessariamente requer o físico. E pode ser feito, né? Você consegue resolver. O Phygital, ele vai além de... Aqui eu estou falando TCG como eletroeletrônicos em geral, mas ele vai além, né? Você tem, obviamente, em eletroeletrônicos uma importância maior do Phygital, como vocês viram, 54%. Mas vejam que para outras categorias, né? Esse aqui é dado global, Brasil 54, aqui é global 46 para essa categoria de smartphones, lá nós temos um dado geral. Notem que aqui nós temos outras categorias, temos higiene e limpeza, temos móveis, decoração e temos alimentos e bebidas. Então, note que com essa mudança de cenário, a digitalização atinge também outras categorias. Vejam aqui, por exemplo, alimentos e bebidas, né, na América Latina. Vejam móveis e decoração. Estou falando aqui, melhor dizendo, perdoe-me, Brasil, México e Argentina. Notem que é uma tendência que acelera para além de eletroeletrônicos em função das mudanças provocadas pela quarentena e pandemia. E esse consumidor, que se torna cada vez mais físico, se declara mais seguro, digamos assim, em se apoiar durante a hora de vendas no acesso digital, na aproximação digital oferecida pelo varejo. Então, ele declara, né, forma de contato com os varejos pós-pandemia, 30%. Seria mais frequente e contatarei mais pela web. Contatarei mais frequentemente pelo telefone. Então, isso aqui também é o WhatsApp. É um consumidor que, em 1/3 deles, declaram que vão usar essa aproximação digital como elemento da jornada Phygital no pós-pandemia. E para dar um exemplo para vocês de curtíssimo prazo, eu diria, mas que foi rápido por conta da necessidade, e para sair um pouco dos grandes exemplos, dos grandes varejos especializados, como mencionei, o caso da Casas Bahia, vamos falar um pouco da Cobasi. A Cobasi já vinha num processo de digitalização e acelerou esse processo a partir da pandemia. E ela manteve investimento em lojas físicas, então notem que a partir de março ela abriu a 100ª loja, ao mesmo tempo que ela investiu no Cobasi Labs, que é digamos, a parte digital de desenvolvimento das soluções de web e app por Cobasi. Ela abriu, em abril, ela começou a criar o processo Phygital. Olha, Cobasi no seu carro, cheguei, drive-thru, compra no online e retira na loja sem sair do carro. Em maio, ela continuou ampliando de maneira estratégica, e aqui tem um ponto que quero comentar com vocês na sequência, algumas lojas de menor e maior porte, dependendo de fluxo. Tem um ponto muito importante, existem estudos de alguns varejos especializados que mostram o seguinte: a maior venda média acontece nas regiões em que o cara tem a loja física, mas também tem o apoio da venda online. Nas regiões onde ele não chega fisicamente, ele vende menos. Nas regiões, através online, claro. Nas regiões que ele não, ou aqueles varejos que não têm online atendendo aquela região, mas tem uma loja física, também vende menos. É isso um pouco que o Cobasi está respondendo aqui, ao criar o suporte online digital, né? Porque ele traduz com a expansão da rede de lojas da Malha. Depois abriu outras lojas em junho, e aí em julho, finalmente, ele ampliou as vendas via WhatsApp, cartão e criou via app novas tecnologias para monitoramento de pedido, gerenciamento de assinatura, ou seja, um varejo nacional, né, com base no varejo grande nacional de pet, consegue rapidamente acelerar o processo de digitalização. Isso é uma tendência. Para vários setores, não é diferente para pets. E o bônus para fechar a apresentação, porque eu trouxe de propósito para fechar. Eu escuto muita pergunta, né, nas apresentações que eu faço, na imprensa, mas não é possível, Fernando, vendeu tanto notebook, não dá para continuar vendendo. Porque olha só, vendeu, estou falando como eu escuto a pergunta, aumentou o preço, e realmente aumentou, a gente sabe disso, por conta de uma inflação de custos e a redução dos descontos dos impostos, né? Mas não é possível continuar vendendo. Onde vai parar? Não tem espaço para tanto notebook. Esse dado que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte: é um dado de demanda reprimida. Um dado exclusivo da GfK que eu trago para vocês também, atualizado em primeira mão, e que mostra, desde os anos 80,
o percentual de vendas versus demanda reprimida, o parque de obsoleto, ou enfim, de consumidores que ainda não têm, precisam comprar um equipamento. No caso aqui, eu estou escolhendo, obviamente, notebooks. Então, ao olhar esse quadro, nós temos uma demanda reprimida de computadores, seja notebook ou tablet ou desktop, vamos simplificar, né, de 1980 até 2022. São 20 milhões de unidades nos próximos 5 anos, a partir de 2015. Tá? Quando vocês olham para o gráfico, o que eu tenho? Eu tenho na linha o número absoluto de equipamentos como demanda reprimida. Então, nota esses 5 milhões aqui na última linha, que sai de praticamente 2 milhões para 5 milhões. E nas fases, nos segmentos, eu tenho ciclos econômicos. Então, eu estou puxando o último ciclo de 2015 para cá, e aqui eu tenho os percentuais, né, de vendas ao longo desses ciclos. Então, vendeu-se 2.000% a mais de equipamento, de notebooks e computadores em 2005 e 2014 do que nos anos 80, que a base 100% está lá nos anos 80. E agora nós estamos num momento que, apesar de tudo, né, apesar de todas as vendas que nós tivemos aqui nos últimos, digamos, 3 meses, ao pensar que a demanda reprimida vai saltar de 2019 para 2023 para 20 milhões de unidades, seguramente existirá mercado para computadores nos próximos semestres ou trimestres. Tá? A questão não é essa, a questão é como eu vou gerenciar esse consumidor pós-pandemia. Lembrem-se que eu falei, é um consumidor que vai procurar demanda reprimida, é um consumidor que vai estar mais em casa, num lar ampliado, e aí estamos falando de 20 milhões de unidades nos próximos 5 anos, né? A partir de 2018 para frente. Só que é um consumidor que vai estar muito mais esclarecido e que provavelmente não vai aceitar as condições comerciais que ele encontrou no pós-crise para computadores, no caso, em 2015, 2016. Tá? Então, a questão é ajustar mix, ajustar preço, negociar com a ponta, mas por incrível que pareça, embora exista essa preocupação muito grande, mas vendeu tanto, continua existindo um parque muito importante de computadores obsoletos, existem também novos consumidores, portanto, uma demanda. No caso, computadores, um outro elemento importante, que é o segundo, o terceiro computador, com ampliação do lar, né? Para que o trabalho remoto, o estudo, estejam garantidos para todos os membros da família. Portanto, existe um espaço muito grande para o segmento nos próximos anos. A gestão de mix e preço vai ser fundamental na negociação comercial com a ponta para atender esse consumidor. Então, a boa notícia que eu trago é esta. Também existe, eu tirei os gráficos aqui porque não era o caso, pessoal, só para comentar, demanda reprimida para refrigeradores, para televisores, por incrível que pareça, para linha marrom. Então, o setor de eletroeletrônicos tem um bônus muito importante nos próximos anos. Agora, um último comentário fundamental. Claro, né, a crise econômica pode mudar essa dinâmica. Portanto, se nós tivermos uma recuperação muito lenta, uma perda muito grande por conta de uma recessão longa, óbvio que essa demanda reprimida pode continuar reprimida. Tá? Esse é o último comentário que eu quero fazer. Para fechar, eu gostaria de recapitular o que nós falamos aqui e deixar alguns caminhos. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas quais caminhos eu apontaria? Vai ser um consumidor muito mais discricionário e que vai atuar sobre um novo contexto, né, com novos hábitos, numa convergência de conveniência entre o que é o futuro do social e do remoto, online, do virtual, vai ser mais digital, e aí digamos, é o grande ponto de conveniência como exemplo de comportamento do consumidor pós-pandemia, porque ele vai utilizar do online para se preparar para uma decisão de compra. É claro que tem categorias que irá à loja e continuará indo, principalmente consumidor de baixa renda, ou aquele que quer conhecer um produto. Eu sempre dou um exemplo muito simples aqui, que é, olha, o cara vai comprar uma máquina de lavar roupa, ele precisa saber se cabe, ele quer ver a cor, ele vai na loja, tá? Só que ele vai chegar na loja informado, preparado, inclusive com o consumidor que tinha medo de baixa renda, que tinha medo de arriscar. Ele vai chegar lá e falar, olha, eu chequei preço, eu vi casos, consumidor mais velho, né? Eu vi casos de preço, e chega pronto para negociar. As vendas diretas para o consumidor, o D2C, vão acelerar. Aqui nós temos uma grande oportunidade. Isso já era uma tendência anterior à crise. Só que essa crise
E essa inclusão digital acelerada para online derreteu ainda mais rápido as fronteiras dos canais. Então você observa, por exemplo, a Magalu vendendo de alimentos a pneus e a azeitona e computadores, tá? Todos que trabalharem com vendas diretas para o consumidor, sejam varejos, sejam indústrias, distribuidores, terão um canal pela frente, tá? Acreditem, é um caminho para se pensar e apostar estrategicamente de acordo com o interesse e objetivo de negócio de vocês, né? A gente não vai ser mais caseiro, a gente já falou muito sobre isso, né? Mas o lar vai ter novas dimensões. Isso não é para todos. Claro que o consumidor de baixa renda, que vive tem 30 metros quadrados com a família, não vai ter um lar mais amplo conceitualmente, né? É um país muito pobre, vale relembrar. Mas para a classe média, talvez seja a maior parte de consumidores do setor de eletroeletrônicos, o que responde pela maior parte do faturamento, melhor dizendo, de eletroeletrônicos, vai ser um consumidor com um lar mais amplo e está aí, por exemplo, a oportunidade, a demanda reprimida de notebooks, né? Mobilidade vai ter um outro significado, vai ser ressignificado, né? As atividades fora de casa retornarão, mas notem, por exemplo, agora está tendo shows, né? Começaram a surgir stand-ups lá e shows ao vivo em carros, né? Então volta um comportamento pós-pandemia, drive-thru. Eu compro, mas vou retirar no carro. Eu vou para a loja, mas vou em 15 minutos. Eu não vou tocar tanto nas coisas. O trade vai ser diferente. Então, o conceito de mobilidade vai ser diferente. Isso é um fato. Precisam acompanhar esses movimentos para entender como vender nesse novo cenário de mobilidade. Não só o consumidor vai ser mais discricionário, mas eu gostaria de falar que as empresas vão ser mais responsáveis e porque o consumidor exige. Então, aquela questão do propósito, uma empresa que tem uma marca que se engaja por uma questão social que tem a ver com um trabalho, você tem visto, né? Vacina grátis da Fiocruz, as empresas pagando o desenvolvimento da vacina para depois passar para a Fiocruz. Esse propósito ele vai ser muito mais nítido e exigido por parte do consumidor. Cuidado, porque isso é um aspecto que pode trazer um grande awareness ou uma grande crítica por parte do consumidor cada vez mais engajado com essas questões, né? E, ao mesmo tempo, a affordability tem a ver com o fato de que as empresas, para se replanejar para o futuro, estão reduzindo investimentos em algumas áreas e aumentando em outras. Então, vocês têm visto a onda de devoluções de escritórios por aí. Esse é um aspecto muito importante que mostra esse rebalanceamento. Eu vou investir mais em propósito, investir em desenvolvimento da vacina, mas também vou reduzir o meu trabalho presencial por conta da relação custo-benefício e da produtividade. Vou reduzir aqui, vou economizar nesse aspecto, nessa frente, porém amplio o investimento em outras, tá? E isso é sempre muito interessante, e eu faço a pesquisa não só na GfK, mas desde sempre na minha carreira. Existe um índice global chamado Gini, que é um índice de otimismo. Não é esse o caso aqui, porque não estou usando dados do Gini, mas ele mostra muito a questão do otimismo brasileiro, né? Então, em alguns momentos dessa pandemia, foi perguntado sobre o futuro. Ele fala que é incerto, mas que quando a crise for superada, ela será melhor. Então, existe um otimismo. Para que tudo isso funcione, né, a gente precisa ter condições socioeconômicas favoráveis nos próximos 6, 12 meses, eu diria. Mas o consumidor está esperançoso e na adaptação tem melhorado essa esperança de um futuro melhor. Tanto é que a confiança do consumidor está se recuperando, né, pelos índices recentes, cresceu e já está em torno de 70 pontos, depois de ter atingido quase 50, num recorde negativo histórico, né, em abril. Tá? Então, eu diria que são esses os principais pontos.